Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anitta. Estou aqui para a gente estudar juntinhos um texto do irmão Diego Ricker chamado Apacenta as Minhas Ovelhas. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Como foi o Diego Ricker quem escreveu, não fui eu, em nada colaborei. O que eu vou fazer? Vou ler tudão aqui e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Isto dito, ficando claro, sem sombra de dúvidas, vamos iniciar orando. Senhor Jesus, que Tu possas nos ensinar, que possamos aprender e colocar em prática as Tuas verdades eternas. Estejamos atentos, né? Muitos de nós dizem ou pensam assim, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Então que o Senhor possa trazer agora entendimento para cada um de nós, para que nós possamos compreender o que o Senhor quer falar ao nosso coração. Em Teu nome, Jesus Cristo, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. O nosso texto bíblico está em João 21. É um texto bem curtinho, versículos 15 até o 18. E diz assim, olha. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então, alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então, cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: Então, alimenta minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão onde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. Bom, irmãos, então o nosso texto chama-se Apacenta as minhas ovelhas, e o versículo que o irmão Diego Ricker escolheu foi o de número 17. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Bom, vocês sabem, né, que a diferença aí de palavra é sempre por causa da tradução, mas o significado é o mesmo, né? Nós usamos diversas traduções para que cada um de nós possa ter o entendimento mais abrangente do que está sendo dito, né? Ora, então esse texto aqui que a gente acabou de ler vai falar que Jesus já tinha vindo de fazer um monte de milagres, né? Ele já tinha sabido o que iria acontecer, ele sabia que iria ter uma morte terrível, enfim. E após realizar um dos últimos milagres, antes de ele subir para o céu, né, como ele sabia que isso ia acontecer, Jesus chama Pedro para uma conversa pastoral que é bastante desafiadora, né? E dependendo do que Pedro respondesse para Jesus, ia mudar totalmente toda a sua vida, né? E qual foi a pergunta que Jesus fez? Ele fez a pergunta 3 vezes, né? Ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Você me ama, né? Jesus estava perguntando para Pedro para que ele se posicionasse. Olha, a gente não pode negar que essa seja uma pergunta bem profunda, né? E uma pergunta que faz a gente pensar, uma pergunta que revela muito, porque se a gente não tiver amor, como é que nós vamos cuidar dos cordeiros de Jesus Cristo, né? Como é que nós vamos
poder cuidar da igreja de Jesus se a gente não tiver amor. Então, Jesus está deixando bem claro aqui que é importante, é fundamental que Pedro amasse, né? Porque se ele não amasse, não teria como ele cuidar das ovelhas de Jesus. Então, amar a Jesus Cristo vai nos levar imediatamente a quê? Amar ao outro. Amar as ovelhas de Jesus com um amor que deve ser um amor prático e um amor vivencial, né? Não é só um amor de que fofa, não. É um amor que tem ação, é um amor que ajuda, que auxilia, que é generoso, compassivo, né? Que se importa com o outro. Esse é o tipo de amor que o cristão precisa ter para poder, como está escrito na palavra, pastorear, cuidar, alimentar as ovelhas de Jesus Cristo, né? Algumas pessoas dizem que é aí que começa aquela questão do concílio de Pedro, né? Mas, na verdade, naquele momento, eu creio que Pedro foi restaurado, né, por Jesus Cristo. Ele acabou sendo liberto de toda a culpa, né? Porque quando ele negou Jesus, ele chorou amargamente, ele se arrependeu. Então, por isso que ele ficou chateado quando Jesus perguntou 3 vezes, né? Ele falou, pô, Jesus sabe de todas as coisas, sabe, Jesus, que eu te amo. Ele, assim, deixou bem claro, né? Que amava Jesus de todo o coração. E aqui diz assim que em sua soberania, somente Jesus Cristo pode e sabe como confrontar e tocar no mais íntimo das nossas feridas e do nosso ser. E não só tocar, mas transformar, né? A partir de Jesus, nós somos outras pessoas, pessoas melhores, transformadas, porque Ele nos conhece. Ele sabe mais de nós do que a gente sabe da gente mesmo. Então, quando Jesus nos confronta, quando Ele aponta alguma coisa em nós, é porque Ele quer nos transformar. Não é só por sacanagem, né? Vou torturar esse homenzinho, essa mulher. Não. Quando Jesus toca na nossa ferida, é porque Ele quer nos transformar. Porque Ele sabe do que a gente precisa. Ele sabe aonde que a gente precisa mudar. Ele sabe onde que precisa ser curado. Jesus sabe o que é necessário em nós que seja restaurado. Olha que maravilha, né? Certamente, Jesus Cristo entregou as suas ovelhas para quem ama as suas ovelhas, né? Ele não ia colocar a sua igreja amada, os seus filhos queridos na mão de qualquer um. Então, Jesus entregou as suas ovelhas para quem ama as ovelhas, né? Então, a igreja, ela não pode estar sob os cuidados de quem não ama Jesus Cristo. Nenhuma das áreas da igreja pode estar aos cuidados de uma pessoa que não tem amor. Por isso, qualquer um de nós que se dedica a sua vida no cuidado de outras vidas, em qualquer instância, ou pastoreando, ou cuidando, ou exercendo o dom da misericórdia, enfim, qualquer instância, ela tem que sempre estar examinando o seu coração para saber se realmente ela tem amado as pessoas segundo a palavra de Deus, segundo o amor de Jesus, como está lá em João 15, de 9 a 11. E diz assim: eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Então, é este o amor que Jesus quer que nós tenhamos em relação às suas ovelhas, aos outros irmãos, à sua igreja. Então, é este amor que fará com que a gente possa apacentar, cuidar e, enfim, pastorear as ovelhas de Jesus. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, né? Ame a igreja como Cristo a amou e se entregou por ela, como está lá em João 10, 11. Vamos lá olhar João 10, 11, que diz assim, olha. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas.
É isso aí, irmãos. Então, eu me despeço aqui com o meu abraço de ursa fraternal. Porque tanta coisa cabe num abraço. Olha, irmãos, parece um laço. Quero que os irmãos se lembrem também daquilo que está escrito em Isaías 40:31. Aqueles que esperam no Senhor, ó, terão suas forças renovadas e, lógico, apacentarão as ovelhas de Jesus. Amém? Eu me despeço com a minha palavra de ordem, que é gratidão.